Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom gente, vamos dar sequência aí para a nossa série de aulas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radicais. Eu deixei um resumo aqui e lembra que todos esses resumos estão na nossa página no Instagram, @sigmaeducacionalsp. Pode ir lá, pode dar print, mandar para os seus colegas, beleza? Bom, primeiro a gente vai ver os nomes de cada parte aqui, porque mais para frente eu vou usar, então é bom a gente já saber. O número que fica aqui fora, em cima, é chamado de índice. O símbolo é chamado de radical. O número que vier dentro é o radicando e a resposta é a raiz. Eu coloquei dois exemplos aqui, para lembrar algumas coisas. Primeira, toda raiz de índice par tem duas respostas. Por quê? Raiz quadrada do 4. Estou procurando o número que multiplica ele mesmo, que dê 4. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver 2 vezes 2, dá 4. Mas se eu tiver menos 2 vezes menos 2, também vai dar 4. E isso vai acontecer toda vez que o número que vem aqui for par. Se for 2, 4, 6, 8, por aí vai. Já para raízes de índice ímpar, não faz diferença, tá? Ela não vai ter 2, ela vai manter o sinal aqui. Outra coisa que é importante lembrar é que número negativo não tem raiz de índice par dentro do conjunto de números reais. Então, por exemplo, se eu quisesse a raiz quadrada de menos 4, é conjunto vazio. Dentro dos reais, tá? Não tem resposta aqui. Beleza? Tá bom, vamos continuar então. Raiz de um número real, como é que eu faço? Eu tenho aqui a raiz cúbica de 125. Sabe o que eu vou fazer? Vou utilizar a fatoração também. A gente já falou várias vezes sobre fatoração, mas é muito importante, tá? Então, eu tenho aqui, eu já fatorei, né? Coloquei que é 5 ao cubo. Mas quando eu pego 125 e faço a fatoração, eu divido por 5, dá 25. Por 5 de novo, dá 5. Por 5, dá 1. Então, 5 ao cubo. E aí o que acontece? Esse 3 aqui cancela com esse aqui. Quando eu cancelo, raiz cúbica de 125 é 5. Beleza? Agora, falando de propriedades dos radicais, nós temos 6. E eu vou explicar cada uma delas aqui, tá? As primeiras, essa que a gente acabou de ver. Então, quando eu tenho a enésima raiz de a elevado a n é igual a a. O que isso significa? Que toda vez que o índice e o expoente forem iguais, como são operações inversas, eles se cancelam. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Se eu fizesse a quarta raiz de 2 a quarta, é 2. A sétima raiz de 3 a sétima, é 3. E por aí vai. Toda vez que o índice e o expoente forem iguais, eu vou ter como o radicando como resposta. A outra que é muito importante, é que toda vez eu posso transformar a raiz em expoente fracionário. Tá? Então, raiz quadrada de qualquer número, vou colocar de 3, por exemplo, quando aqui não tiver nada, é 1, tá, gente? Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. A quinta raiz de 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7. Aí, o 2 vem para cima e o índice vira denominador da fração. 7 elevado a 2 quintos. Certo? E isso dá para a gente mais uma propriedade interessante, que vai ser essa aqui. Por que eu posso multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número? Posso fazer isso porque quando eu transformo em fração, se eu colocar como estava escrito antes, a elevado a m sobre n, se for fração aqui, toda vez que eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, é fração equivalente, ou seja, não muda o valor da fração. Se não muda o valor da fração, não muda também a raiz. Se você não lembra disso, a gente tem uma aula bacana sobre frações equivalentes, tá? Tem uma playlist só de fração.
Beleza. Vamos dar mais alguns exemplos aqui. Então, se eu tivesse a raiz quadrada de 7 ao cubo e multiplicar, é a mesma coisa de a sexta raiz de 7 à nona. Por quê? Eu multipliquei aqui por 3 e aqui por 3 também. Ó, né? Multipliquei tudo por 3. Aí pode fazer, não tem problema, tá? Quando a gente quer igualar o índice, por exemplo, a gente faz assim. Outra propriedade, raiz da raiz de algum número. Bom, é só multiplicar os índices. Se eu tiver a raiz quadrada da raiz cúbica de 9, é a mesma coisa que multiplica aqui a sexta raiz de 9. Vamos para a próxima, então. Essa aqui, ó, é muito importante a gente ver isso aqui. O que ele está dizendo aqui? Que eu fazer a raiz de uma multiplicação ou fazer a raiz de cada um dos fatores e multiplicar depois, dá na mesma. E é bem importante isso aí. Vou dar alguns exemplos. Se eu tivesse a raiz de 2 vezes 3, quando não tem nada aqui, gente, lembra que é raiz quadrada, tá? Vou colocar aqui, mas se não tiver nada é quadrada. É a mesma coisa que a raiz de 2 vezes a raiz de 3. E onde é que isso aqui ajuda bastante? Olha só, se eu tivesse a raiz quadrada de 8, bom, 8 não tem raiz quadrada, mas eu consigo simplificar a partir dessa propriedade. Por quê? Eu posso dizer que 8 é a raiz do 4 vezes a raiz do 2. 4 tem raiz exata. Aí eu posso fazer essa, então vai dar 2 vezes a raiz do 2. Tá bom? Isso aqui é para simplificar a raiz, tá? Mas a gente vai ver mais para frente. Eu preparei uma aula só sobre simplificação e racionalização, que é uma outra propriedade bacana. Nessa aqui, ó, essa propriedade é a mesma coisa, só que da divisão. Tá? Então, o que é isso aqui? Bom, quando eu tenho uma divisão e a raiz, olha só, vamos dar um exemplo. Ó. Se eu tivesse a raiz quadrada de 36 dividido pela raiz quadrada do 4, bom, isso aqui vai dar 6 sobre 2, 3, certo? Ao passo, se eu tivesse a raiz de 36 quartos e fizesse a divisão primeiro, ia dar raiz de 9, que é 3 também. Lembrando que aqui, ó, como a raiz é de índice par, pode ser mais ou menos 3. Certo? Bom, isso aí foi um pouquinho, então, das propriedades das raízes, um pouquinho da explicação. Na próxima aula a gente vem com simplificação e racionalização. Tá bom? Se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se for com alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde depois. Valeu!